Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre essa casa aqui, feita de... vai ser executada, tá? Mas ela foi projetada para ser feita com tijolo ecológico, 95% dela aí e 5% de taipa de pilão, tá bom? Então, pra gente aqui, pra gente começar com as informações básicas desse projeto, vamos abrir aqui um pouquinho os detalhes dele, tá? Então, essa casa aqui, gente, ela ficou com em torno de 170 metros quadrados. Eu tinha colocado um vídeo anterior, né, quando a gente iniciou o projeto, que ela estava em torno de 200 ali, que era o que a gente estava pensando, justamente por conta do terreno, do tamanho do terreno, e a gente queria reduzir ali a ocupação em torno de 50%, que isso é bem interessante, né? A ocupação da casa não exceder ali os 50%, tá? Então vamos lá. A gente, primeiramente, a informação principal. Isso aqui é uma zona de preservação ambiental. Então, é uma área de preservação ambiental. Né? Como vocês podem ver aqui, tem essa parte aqui do rio, né? Rio Tabatinga. E aqui a gente tem a praia, o oceano, tá? E nesse local aqui, esse T8 aqui, tem uma praça. A gente até mostrou também essa praça aqui já construída. A gente tem aqui o terreno. Então a gente tem um terreno de 15 por 30, né? E a gente tem essa planta aqui de coberta. Né? Então a gente tem os limites aqui principais, é o que? São os recuos de fundo, é 1,5 m. Então aqui você está vendo essa linha tracejada, é onde está o limite da parede. Tá? Então para você entender aí, se você não tá acostumado com essa questão de planta, de gráfico aqui relacionado à arquitetura, essa linha tracejada é justamente onde é que está passando a parede. Né? E essa parte aqui de cima é o beiral. Então, normalmente a gente deixa o quê? Um beiralzinho ali de 80 centímetros, 1 m, 1,20 m, dependendo aqui da disposição. Mas o ponto principal aqui são os recuos. Então, a gente tem esse recuo aqui. Como vocês podem ver aqui está 1,60 m e aqui está 1,50 m. É porque esse terreno ele tem uma leve inclinação. E tudo isso tem que ser informado, por quê? A gente vai trabalhar com tijolo ecológico. Se a gente vai trabalhar com tijolo ecológico, o que é que acontece? O tijolo ecológico ele precisa estar delimitado bem direitinho, porque ele é um tijolo que segue uma modulação, ele segue um padrão. Então esse padrão precisa ser seguido na hora da execução para não dar problema, tá? Então aqui as medidas, exatidão nas medidas é muito importante. Então a gente tem a parte frontal aqui da casa, né? Com o solário. Abaixo do solário a gente tem área gourmet. Aqui a gente tem a garagem coberta com pergolado. A gente tem o acesso superior ao solário com uma escada. E aqui a gente tem uma sala de cinema. E aqui a área técnica, tá? Basicamente é isso aí, tá? Como vocês podem ver aqui, eu vou abrir o quadro aqui para a gente poder pegar algumas informações aqui interessantes. Então a gente tem o quê? Área construída 170 metros quadrados. E a gente tem no pavimento superior 30 e no pavimento térreo 146. E o índice de ocupação, que é o que, né, pega ali tudo, dá 193. Então a gente ocupou o quê? Apenas 43% desse terreno. E de área permeável a gente tem aqui 60%. Tá? Então vamos lá. Vamos seguir agora para a planta baixa, né, dos setores da casa, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Né, como é que a gente dispôs essa casa, dispôs essa residência, para que ela tomasse forma e ficasse com esse layout. Vamos começar aqui desenhando algumas linhas, ok? Para a gente poder entender um pouquinho mais como é que ficou a disposição dela. Então, o que é que acontece? A gente tem, inicialmente, esse eixo aqui, principal, que é o da casa. Vou desenhar aqui, ó, esse eixo principal. E a gente tem dois eixos secundários, que é justamente esse aqui e esse outro aqui, tá? Então, praticamente você está vendo aqui uma letra U, né? Aqui é ao contrário. Então, você tem esse formato de casa, formato em U, certo?
Pegando essa ideia inicial, a gente concentrou área íntima. Então vamos botar a área íntima aqui com laranjinha, uma corzinha aqui laranja, tá bom? Então a gente tem a área íntima. E a gente tem a área social, tá? A área social aqui a gente vai botar um amarelinho. Então tem toda essa área aqui social. Dentro dessas áreas aí a gente tem aqui a parte de serviço, tá? Então a gente tem o serviço aqui que é o banheiro. Tem outra aqui. E tem essa parte aqui também que ela pega a parte de área molhada. Parte da cozinha também tem, então é mais ou menos aqui. Mas a gente não destaca tanto por conta disso para a gente poder visualizar melhor. Então olha só. A caixa d'água ela está localizada aqui em cima desse ambiente. Então a gente tem uma certa distribuição para cá, que é perto, e um pouquinho mais distante para a área de serviço e a cozinha. Porém, não fica tão distante assim. São apenas 11 metros. Mas ela foi posicionada nesse daqui para dar justamente maior pressão na questão dos banhos. A gente vai ver essa questão com um projeto hidrossanitário. Tem vários detalhes aqui que a gente ainda vai discutir. Porém, o local mais distante é esse. Então, nesse local aqui tem que ter um certo cuidado para a questão de não colocar muita curva, não colocar muito desvio, para justamente o quê? Aumentar essa pressão da água, tá? Para esse local aqui. Como vocês podem ver, a gente tem essa separação, né? Esse layout aí da residência, tá bom? Vamos agora ver a planta baixa do terreno, uma planta baixa técnica, onde a gente tem aqui tanto o pavimento inferior quanto o pavimento superior. Então, no pavimento inferior, a gente tem o quê? Tem a parte onde vai ficar o tanque séptico, né, o filtro anaeróbio e o sumidouro. Tá? Eles vão ficar localizados aqui, por baixo do terreno. Tá? No 3D, eles vão ficar mais ou menos aqui, tá? A gente tem aqui tem esses dois aqui blocos aqui de terreno. Depois a gente vai falar sobre terreno aqui, questão de movimentação de terra. Mas seguindo aqui, uma das coisas que a prefeitura, eu conversei com eles, é sobre essa questão do local do gás de cozinha, né? O GLP, que a gente recebeu uma autorização de colocar ele aqui num cantinho para não ter que colocar o gás dentro da residência ou próximo demais. Então, ele vai passar aqui por baixo, né, do terreno e vai vir a tubulação para cá. Então, o cooktop vai ficar aqui, então a gente tem essa tubulação. Justamente nesse local aqui, tá bom? Vamos seguindo agora para o layout da casa, tá? A gente tem vários acessos aqui. A gente tem um acesso de automóveis. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais grosso para a gente poder visualizar, tá? A gente tem o acesso de automóveis, o acesso de pedestres e a gente tem também o que? A gente tem a questão do acesso para casa. Então a casa ela tem não só uma entrada, ela tem várias entradas. Uma das entradas é aqui, então o acesso secundário, que é o acesso de serviço. A gente tem um acesso aqui pela sala de jantar, e está, que é o acesso secundário da casa. E tem um acesso principal, que é o quê? Que é essa porta aqui, esse vão aqui de praticamente 3 metros aqui, que é o acesso principal. Então você vem aqui, pedestre, vem por aqui, passa-se por todo esse caminho e faz o acesso aqui para a casa. Caso a pessoa chegue de uma feira, fiz uma feira, então o proprietário ele faz o quê? Ele faz o acesso secundário, vai pelo serviço aqui, deixa o material aqui de serviço, água sanitária, sabão em pó, deixa tudo aqui, vai aqui na despensa, deixa a quantidade de material e o restante deixa na cozinha. Por exemplo, carnes, frios, e aqui parte, vem para cá. Então, e depois vai para dentro da casa. Pra você não ter que fazer esse outro movimento aqui, ó. Vem por aqui, desce do carro, vem para cá,
deixa aqui na cozinha, depois vem para cá, depois vem para cá e depois volta. Olha só. Então você evita isso, criando o quê? Acessos secundários, acessos de serviço. Isso é muito importante para evitar essa grande movimentação. Existem momentos na arquitetura que é interessante você criar esse movimento a mais, você criar esse movimento, provocar, vamos dizer assim, essa circulação. Nesse caso, não. Tá? Então, seguindo aqui a ideia, a gente tem áreas aqui, como eu tinha mostrado para vocês, áreas sociais. Então, a gente tem essa área aqui, toda social. A gente tem aqui a área íntima. Tá? A gente tem a área aqui íntima. E a gente tem o que? Essa certa privacidade nos dois ambientes. Né? Principalmente na área na área íntima. Por quê? Veja só. Quem está aqui na área íntima, quem está aqui na sala, por exemplo, e está sentado nessa cadeira, ele vai ter essa visão aqui. Bom, daqui até aqui. Aqui é o quarto principal. Então, de certa forma, ele tá recuado. Eu poderia deixar ele aqui, essa porta aqui? Poderia, não tem problema. Mas aí eu criaria uma certa abertura para ver quem é que está entrando no quarto casal, ou algo do tipo. Mas esse recuo é interessante para quê? Para dar uma certa privacidade para o quarto. Quem está aqui não vai conseguir ver muita coisa por conta do posicionamento. Ó, né? Essa pessoa tem essa visão aqui toda, mas o limite dela é até aqui. Quem está aqui, ó, não vai ter essa visão, né? Então, a gente criou esse corredor aqui, essa circulação um pouco mais aprofundada, justamente o quê? Para ganhar a privacidade dos quartos. A gente tem essa área todinha aqui de criação para o quê? Não só circulação, mas privacidade para os quartos. Ok? Seguindo o baile aqui da conversa, a gente tem um pavimento superior, onde se vai colocar uma área técnica, que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo, caixa d'água, e aqui vai ficar posicionado o quê? Vai ficar posicionado o equipamento de energia solar, quando for instalar, vai passar as condensadoras do ar-condicionado. Então, tudo aqui vai ficar concentrado. E essas daqui vão ficar, são aberturas. Tem, a gente colocou aqui como janela, mas é uma abertura. E essa abertura aqui, ele vai tirar o calor excedente da condensadora e vai proteger também, por quê? Porque isso aqui é uma área de praia, então a gente tem uma certa proteção aqui para esse tipo de... e o acesso também à caixa d'água, porque para facilitar manutenção, limpeza, então a gente tem tudo isso aqui. E na parte superior a gente tem o quê? Tem o solário, que é a laje da área gourmet, e a gente tem aqui uma sala de cinema. Então aqui vai ser feito um projeto de som, de acústica, para deixar esse ambiente o mais aconchegante possível para esse tipo de função, que é a sala de cinema. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem esse projeto aí, ele começou um pouquinho menor, aí depois expandiu e depois a gente fez os ajustes para quê? Por conta dessa área de preservação ambiental que a gente tem. Então, a gente chegou nesse layout aqui. E esse layout é o que a gente vai apresentar na prefeitura. Né? A gente já está nesse processo aí de prefeitura. Mas é isso. Se você tiver alguma pergunta sobre essa casa feita em tijolo ecológico, deixa aqui nos comentários. Dúvidas relacionadas a isso, a bioconstrução. Então, você entre em contato com a gente que a gente tira suas dúvidas, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.